Boa noite, os irmãos. Amém? Amém. Estamos dando início ao nosso encontro de hoje, a lição 7 do estudo do Evangelho de Mateus. Como toda aula eu faço questão de dizer, essa aula está sendo gravada e depois ela será editada com as imagens e publicada no YouTube. Na semana passada, nós conversamos sobre as parábolas do reino, que foi o capítulo 13. Foi o terceiro grande discurso de Jesus. E os capítulos que seguirão são relatos e circunstâncias que não estão, digamos assim, que estão mediando o próximo discurso de Jesus, na sua obra e do seu ministério. Vamos ver se hoje nós vamos tentar, então, envolver os capítulos 14, 15 e 16. Vamos ver se a gente consegue ver esses três capítulos, não porque eles não sejam importantes, mas porque por eles terem apenas descrições de relatos e nem tantos ensinos e diversos assuntos, de uma certa forma a gente já fez algum tipo de abordagem, talvez a gente consiga dar uma dinâmica um pouco mais célere para esses três capítulos, tá bom? Eu acho interessante a gente, na aula de hoje, então, começar fazendo uma leitura rápida do capítulo 14, amém? Bom, então, após a gente ter lido esse capítulo, pode passar o primeiro slide, Robert? Nós vemos aqui o início do capítulo trazendo a questão de João Batista, né? O capítulo começa relatando a morte de João Batista. Aí fez a referência à tetrarquia da Galileia, cujo rei Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, aquele que mandou matar os pequenininhos. O texto falou também do irmão do Herodes, Filipe. Filipe, mostra só o próximo slide, por favor. Filipe era dono dessa região daqui, ó. Ele era responsável por essa região aqui, certo? Mas Filipe morreu, tá? E aí então o Herodes se casou com ela. E aí então Herodes, ele tinha como diz o texto, ele tinha um problema muito sério com João Batista. Por quê? João Batista botava o dedo na ferida por causa da relação incestuosa de Herodes com a sua cunhada, dizendo que não era lícito. E aí veio o texto descreve, o único que faz a descrição da causa da morte de João Batista é Mateus, onde ele fala da filha de Herodias, Salomé, que dançou e agradou muito Herodes, e Herodes chegou e falou: o que você me pedir eu te darei, na frente de vários convidados. E aí ela pediu que queria a cabeça de João Batista num prato, naquele mesmo dia. E aí então João Batista foi executado. Percebem então que quando Jesus ouviu essas notícias a respeito de Herodes,
você pode perceber que há um clima de tensão aqui. Há um clima de tensão instaurado. Na aula passada, nós vimos quando Jesus trouxe as parábolas do reino, nós vimos que os fariseus estavam já se manifestando contrários a Jesus, e por causa disso, Jesus falou assim para eles: olha, já que vocês estão aqui, eu estou falando abertamente, eu vou falar por parábolas. E Jesus então, em Mateus capítulo 13, que nós vimos na semana passada, fala em parábolas para que aqueles religiosos que ali estavam ouvissem e não entendessem. E esse era o propósito mesmo. Então havia um clima de tensão. E nós falamos já que toda vez que existe um clima de tensão, o que Jesus fazia? Se afastava. Não era um momento de confronto. O momento de confronto vai acontecer no capítulo 21 de Mateus, quando a entrada de Jerusalém, a entrada triunfal. E aí então Jesus, vamos dizer assim, entra para arrebentar mesmo, não perdoa. Tanto é que a entrada triunfal é seguida imediatamente da ida de Jesus ao templo, aonde ele desbanca todo o comércio que era promovido no templo pela família de Anás, o bazar. Ou seja, quem controlava aquele comércio eram os sacerdotes, eles que eram os maiores interessados. Então, houve essa morte. E por que houve o aumento da tensão? Porque com a morte de João Batista, que era considerado um profeta, e as pessoas admiravam João, sobrou quem para o povo ouvir? Jesus. E aumentando a necessidade e a sede do povo, obrigatoriamente aumentou a oposição a ele. Jesus passou a ser uma ameaça. E aí por isso então que no capítulo, Jesus então se afasta. Ele provavelmente estava em Cafarnaum, porque em Cafarnaum, no capítulo 13, nós vimos que Jesus tinha ido para sua casa, e Jesus morava em Cafarnaum. Ele pega o barco e vai para essa região aqui, da Cesareia de Filipe, a região exatamente do Filipe, lá, irmão do Herodes, no caso, estava morto. Ele vai nessa direção aqui, talvez não tão assim pelo mar, provavelmente ele deve ter ido assim meio coceando a margem, porque o texto fala, o que aconteceu? A multidão começou a segui-lo, Jesus de barquinho e o povo a pé, olhando de longe. Quando Jesus chega na outra margem, na região de Cesareia de Filipe, que era uma região gentílica, tá certo? Essa região toda aqui do Mar da Galileia era uma região gentílica, que é Gadara, que era a região das Decápolis, também era a região gentílica. Só era a região judaica, essa região do lado de cá, tá certo? Vindo para cá, aqui passa o Rio Jordão. Tá claro? Então essa região aqui é uma região gentílica. E aí vocês entendem por que Jesus então, como diz no capítulo, opera um milagre da multiplicação. Porque se Jesus operasse esse milagre na multiplicação, principalmente no meio judeu, aí que ia ser, o povo já ia colocá-lo como rei, na hora. Provavelmente quem seguiu Jesus para cá na região gentílica não eram judeus, porque os judeus não iriam para a região gentílica, porque se fossem eles iriam se contaminar. Quem iriam para cá? Geralmente os pecadores, os publicanos, e quem tinha sede, e quem queria ouvir de fato Jesus, aqueles que estavam dispostos a segui-lo. E aí então ocorre o primeiro grande milagre da multiplicação.
No texto de Marcos, se não me engano, é que fala que os 5 pães e 2 peixinhos nem foram os judeus, os apóstolos que tinham. É que chegou uns menininhos, um gurizinho lá, não, tem um guri aí que tem 5 pães e 2 peixinhos, não, pega deles mesmo. E aí, o menino deve ter reclamado, né? Ou ficar com fome. Mas o texto fala que antes de Jesus alimentá-los, o que Jesus fez? Orou, se compadeceu e os curou. E essa é a marca registrada de Jesus. Antes da manifestação até mesmo de um milagre, havia um sentimento de compaixão. E aí nós podemos então colocar isso como uma característica da manifestação dos dons no meio da igreja. É preciso haver no nosso coração um sentimento de compaixão por aquele que está doente ou enfermo. Se não houver esse sentimento genuíno dentro de nós, os milagres não ocorrem. Se não houver essa disposição da gente servir ao outro, se preocupar, amar, perceber, sentir a dor, as coisas parecem que não ocorrem. Alguém tem uma opinião contrária? Se você quiser fazer, não, Luiz, acho que você está errado. Não, pode manifestar. Não tem nenhum fariseu aqui. Não tem nenhum fariseu aqui. Você tem gente boa. Só tem pecador. Mas vocês entendem? O que a gente percebe hoje dentro de igrejas, principalmente neopentecostais? Que ao invés de um sentimento de compaixão, existe arrogância, e orgulho, e vaidade. O cara fala assim: eu tenho dom, eu faço isso, eu faço aquilo, agora eu vou orar e as muletas vão cair, os cegos vão enxergar. E você percebe às vezes que nessa fala nem tanto está na preocupação com a pessoa, mas apenas num afã do seu próprio nome, louvado seja o nome dele, mais ou menos assim, né? Então, sentimento de compaixão e de serviço, isso daqui é chave para nós. Se nós queremos ver a manifestação dos dons em nosso meio, isso precisa ser genuíno em nossas vidas. Já que a pastora Edna disse amém, agora, Edna, você vai ter que justificar o amém. Sim, estou esperando. Sim, você disse que para que haja manifestação dos dons e para que o Senhor realmente tenha, como eu posso dizer assim, para que Ele possa trabalhar no nosso meio, precisa haver compaixão, precisa haver serviço, precisa haver desejo de que Ele se manifeste, não é? Amém. Nas nossas vidas. Precisa haver obediência. Amém. Né? Percebe que se não houver isso, sem esse sentimento, Jesus também estava moldando seus discípulos. exato, e estava mostrando para eles: olha, como é que vai ser quando eu for embora? Isso tem que estar presente no meio de vocês. Vocês precisam pensar mais neles do que em vocês mesmos. Pensem na dor que eles estão sentindo, e esse deve ser a situação, não no mérito que você vai ter se o milagre acontecer. Quando a gente ora por alguém, e às vezes tem gente que não ora pelas pessoas que estão enfermas por causa disso, porque elas oram, e se a pessoa não foi curada? Então ela não está orando preocupado com a dor da pessoa, ela está orando preocupado
com a imagem dela. O que vão pensar de mim? Eu acho que às vezes é até pior, que já aconteceu comigo, a gente achar que a pessoa não merece. Ah, é, também. Eu não vou orar não, porque essa pessoa não merece ser curada não. Não. Porque ela é uma pecadora, ela continua no pecado. Era um pensamento completamente farisaico, né? Não abandonou os caminhos de Deus, ou então continua rebelde, e a gente cria, o coração acaba se elevando e se achando que o outro não é digno da graça, nem da compaixão, nem da misericórdia. Pastor Luiz, mas você falou uma coisa importante. Sim. Que às vezes a gente não ora porque a gente fica com medo do que vão pensar da gente se ela não for curada. Eu nunca tinha pensado por esse aspecto. E não exercendo a misericórdia, sabendo que Deus faz, independente de qualquer coisa, se Ele quiser, muitas vezes se Ele não achar que tem que ser, não vai. Isso. Tem A motivação. ver comigo Exato. E com o que vão pensar de mim, né? Pois não. Na realidade, nunca é a pessoa que é responsável, sempre é Deus que é responsável. Sim. Né? Então não tem glória nenhuma para a pessoa, nunca, só que as pessoas não pensam assim. Lembro de uma situação que estávamos com a minha família e meu filho até fez lembrança nela. Nós íamos visitar um monumento histórico em Vitória e na entrada tinha uma mulher cheia de pereba na pele ou coisa parecida, verrugas. E aí a Renata perguntou para ela se ela queria receber oração. Como é que foi a situação? Eu não estou bem lembrado. Você que meu filho falou. Miguel, lembra? Como é que foi? Na verdade, a gente estava indo visitar o convento da Penha. Isso. Né? Sendo levado por um primo do Luiz, que era católico, ele queria que nós conhecêssemos. E aí nós fomos. Já botei o retorno, tem que montar o retorno, que ela vira, moço, senão o pessoal não escuta. Tá, virei. Aí eu perguntei se ela queria oração. Fui falando de Jesus para ela, né? Porque eu sabia que ali era um ambiente de idolatria, né? Aí ela foi me contar que ela estava que eu orasse pela neta dela que estava com câncer e pelo marido dela que estava muito doente, porque ela precisava ter aquela doença, ela era necessária para que ela continuasse ganhando dinheiro através daquilo ali. E ela não quis oração para a vida dela. Olha só, a pessoa estava com medo de ser curada e perder. Eu tive um primo assim também. Ele estava com problema Morreu? Não, problema na coluna. Eu fui orar por ele, ele falou, não quero não. Porque eu não quero ser curado não. Porque senão eu perco o benefício. E às vezes tem a ver também com uma questão emocional, a ligação, porque isso faz com que as pessoas tenham dó. Então, a pessoa que vive nessa coisa de doença não quer ser curada porque ela quer viver nessa dependência emocional das pessoas tendo dó. Da pena, né? Da pena. Da pena, da compaixão. Verdade. Que acha que é compaixão. Jesus chega ali e se compadece daquele povo. Ele trata deles por completo. Ora por eles e depois os alimenta. Porque os discípulos chegou assim: Senhor, nosso compromisso é apenas espiritual. Você já foi, já orou, agora despede esse povo para que eles arrumem comida na vizinhança. Que vizinhança, Senhor? Para sair daqui. E aí Jesus chega e fala assim: opa, não, terminou. A compaixão, ela tem que ser completa, ela não pode ser de meia boca. Eles estão com fome. Jesus se importava com isso também. Eles estão carentes de comida. Mas, Senhor, ninguém aqui tem nada. Tem um guri ali que parece que tem 5 pães e 2 peixinhos. Então traz ele, traz os pães, traz o que tem e dê em voz de comer para eles. Jesus foi, orou, abençoou. E o que aconteceu? Então quem foi que multiplicou? Não foi Jesus, foram os apóstolos.
Foram eles que estavam servindo. Jesus só fez a oração inicial. Abençoou, Senhor, abençoa esse alimento aqui agora. Quem foi que estava servindo lá? Foram os apóstolos que estavam servindo. Que foi porque eles podiam dizer, Senhor, 5 pães e 2 peixinhos não vai dar não. Impossível. Eles, os apóstolos, nesse momento eles deram uma dentro. Que já deram tanto fora, né? Foram e serviram, a ponto de sobejar, quantos cestos diz o texto? 12 cestos, cheios, e haviam 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, é o que diz o texto. Então aí, você pode dizer que haviam mais gente. Então aqui, provável desejo do povo de coroar Jesus após a multiplicação dos pães. Por isso que Jesus, após ter feito isso, despediu o povo, foi para o deserto, foi para a montanha orar e mandou os discípulos pegar o barquinho. E aí, o barco, por conta de uma tormenta, quando chegou a noite, foi jogado para mar adentro. E aí nós vemos Jesus, então, aqui, Jesus anda sobre as águas. Estava a 30 estádios da margem, cerca de 5 quilômetros. Então Jesus não caminhou por um monte de pedrinha, como o povo fala. 5 quilômetros mar adentro, Jesus caminhou sobre as águas, e não era assim um espelho d'água, era água revoltosa, de vento, e ele andando, pulando, não sei como, ou as águas batendo sobre as suas pernas, e foi até os discípulos. O que aconteceu quando os discípulos viram? Era de noite, acharam que era um fantasma, porque só viram um vulto chegando de noite. Jesus não estava de lanterna, não estava de farol, ele estava orando, gente. Então eles só viram um vulto, talvez nem a lua conseguia enxergar, porque se havia um ambiente de tempestade, devia ter nuvem ali. Então, algum relâmpago. Aí viram lá, tem um trem andando ali, tem um negócio ali, acharam que era um fantasma. E aí eles gritaram, e Jesus disse que era ele. Aí Pedro faz aquela questão, se é o Senhor, manda ir até contigo. E aí vem, ele anda, Pedro atende, anda sobre as águas e teme. Jesus o segura pela mão. Nesse exato momento é que pela primeira vez os discípulos reconhecem Jesus como Messias e o adoram. Porque Jesus tinha multiplicado, orado para a multiplicação de pães, já tinha parado a tempestade, já tinha orado por pessoas, mas ainda não estavam assim, será que é ele? Mas aqui, quando eles o viram andando sobre as águas, os discípulos o adoram como Messias. E aí então, Jesus estava aqui nessa região, ele atravessa o mar e vem para essa região daqui, de Genezaré. Aqui que ficava o palácio de Herodes, viu gente? Nessa planície de Genezaré aqui. É onde ficava o palácio de Herodes. O que Herodes, ele governava a Galileia e a Pérea, que era lá embaixo. Ele tinha um local de onde ficar em Jerusalém, mas não era o palácio dele, porque o palácio de Jerusalém era ocupado agora por Roma.
que o irmão dele que tinha ficado lá, mas que foi deposto por Roma e morto. Pode passar o próximo slide, por favor, Robert. Então entramos agora aqui no capítulo 15. Vamos ler rapidamente o capítulo 15? Alguém tem alguma pergunta sobre o capítulo 14? Não tenho pergunta, mas tenho uma questão. Sim, pois não. Porque naquele dia não aconteceu só o milagre dos pães. Aconteceu dele fazer a tempestade, andar sobre as águas e chegar ao barco. Então foram muitos milagres que Jesus fez. Amém? Vamos ler o capítulo 15 então. Bom, lemos então aqui o capítulo 15. No capítulo 15, então, o que é que nós vemos? Aqui, ó, botei esse outro mapa. Jesus estava nessa região daqui, da planície, bem ao sul, região de Tiberíades aqui. Ele, para evitar o confronto, vai novamente para as regiões gentílicas, caminha para essa região de Cal, sai da Galileia, vai na direção aqui, ó, a Tiro e Sidom. Não diz que ele estava em Sidom nem em Tiro, ele estava no caminho de Tiro e Sidom. Ele estava provavelmente por aqui, ó. Certo? Mas ele foi para lá após ter tido um confronto com os fariseus. No início do capítulo, os fariseus foram até Jesus e o confrontaram com a questão da impureza. E Jesus então traz um princípio que nós devemos gravar, não guardar, que é: o que contamina a gente não é o que está de fora, é o que sai de dentro. É o que contamina. Pois, só, peraí. Pois não. Porque assim, não beber, não fumar, tem alguma coisa a ver? Porque assim, essas coisas não contaminam, então a pessoa pode conseguir... Até isso pode se dizer que não. Mas a motivação, por que a pessoa ela se embriaga? Por que a pessoa fica dependente do cigarro ou da droga? Por que ela não procura cuidar do seu corpo ou cuidar da sua saúde? Esse é o problema. O ato propriamente dito, o externo, não é o que traz problema para o ser humano, mas aquilo que sai do seu coração, foi o que Jesus disse. É que ele falou, olha, do seu coração é que sai a imoralidade. Veja o que o texto fala. O que o texto diz aí que nós lemos? Prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. Essas coisas saem lá do coração. Coração do homem que provoca isso. Percebe? Mas Sim. a gente tem que estar preocupado, caso ali para ela, no que entra, porque nós somos templo do Espírito Santo, que são coisas diferentes, mas eu estou entendendo o que você está falando, porque quando ela pergunta se eu posso beber, se eu posso isso, se eu posso aquilo, Estou entendendo. A gente tem que se cuidar, porque se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a gente tem que evitar. Então, a motivação... Porque são duas coisas. Sim, a motivação é: eu preciso cuidar do templo do Espírito. Se eu não cuido do templo do Espírito, é porque eu não estou disposto a viver no Espírito. E aí, se eu não vivo no Espírito, eu vivo na carne. O que Jesus coloca é que não é, por exemplo, como ele. Se Jesus estivesse hoje aqui, Jesus ia num boteco. Você ia encontrar Jesus talvez lá indo lá para lá de Jesus, ou falar da mensagem dele, ali no Beirute, sábado à noite.
logicamente, mas ele ia com uma palavra, ele ia com compaixão, ele não ia se misturar, ele ia fazer uma diferença, mas não é porque por ele estar ali, que iria fazer dele impuro ou não, como os judeus achavam. Os judeus, pois não. Não, é só que ali não era questão nem de estar num local, mas era de estar na companhia dele. Isso também já era considerado já era errado. impureza. E Jesus não estava dizendo ali também que era errado lavar as mãos. Não. Né? Ele estava falando assim, os seus discípulos não estão lavando as mãos. Vai, então o discípulo, então a partir de agora, então ninguém lava as mãos. Ele não condenou o ato de lavar a mão. Ele condenou... Se soubesse disso quando era criança, se eu né? soubesse. Oh, Jesus. Mas ele estava condenando essa questão do coração, como você Exato. disse, né, que guarda a tradição e não presta atenção naquilo que procede do coração. E aí Jesus então ele confronta os fariseus de duas maneiras. Primeiro ele confronta a própria tradição. Qual era a tradição? Lembra que Jesus, na pergunta de Jesus, que fizeram para Jesus, Jesus responde com uma outra pergunta. Isso é uma forma rabínica de agir. Qual a pergunta que Jesus faz para eles? Pergunta para eles, fala para eles, olha, mas como é que vocês estão pedindo a tradição se vocês sequer também não estão guardando os mandamentos de Deus por causa da tradição? E que mandamentos que eles faziam? Eles não estavam honrando os pais. Por quê? Eles diziam o seguinte: se eu der a minha oferta lá no templo, eu estou desobrigado de cuidar dos meus pais. E aí Jesus os confronta, mas como é que vocês podem dizer que uma tradição pode ser superior a um mandamento? Porque aonde estava descrito isso? No Talmud, nas tradições judaicas, aonde dizia os fariseus, olha, se você der a sua oferta, você não precisa cuidar dos seus pais. Jesus os confronta com isso. Então, quando eles fazem essa acusação, era por quê? Porque o Talmud que também determinava a forma como deveriam lavar as mãos. Tudo sobre lavar as mãos. Só vou entrar aqui. O que na Bíblia diz de fato que torna um homem impuro no Velho Testamento? O que tornava um homem impuro, segundo o Velho Testamento, era comer alguns animais, a menstruação, a poluição noturna, eram chamadas de algumas outras coisas impuras, a lepra, tocar em coisa morta. Tudo que não era higiênico tornava a pessoa impura, além de pecados. E aí, então, para ter o acesso cerimonial, requeria um ambiente de purificação, algum tipo de oferta para purificação ou lavagem. Isso está lá em Levítico 11:31. Alguém pode ler, por favor? Guarda aí quem me falou que ia fazer um comentário. Não. Né? Porque trabalhava a ideia da santidade. Da santidade. Deus, Levítico... Posso ler? Pode ler, por favor. Levítico 11:31. Dentre todos os répteis, esses são aqueles que considerareis impuros. Todo aquele que os tocar, quando estiverem mortos, ficará imundo até o pôr do sol. Isso. E aí ele vai descrever todas as coisas que estão no capítulo que tornam uma pessoa impura. E aí, quando tocava sobre essa questão, uma das condições de purificação era a lavagem. Tinham que se lavar. O que mais tocava uma pessoa impura? Os pecados. E para isso, não bastava apenas a purificação. Era preciso a oferta. O que Jesus está mostrando aqui que a concepção dos fariseus era diferente de impureza, ou era igual de impureza para pecado. Colocava tudo no mesmo balaio. E Jesus parece que faz uma diferença.
olha, existem as impurezas que vocês estão colocando, mas existem outras coisas muito mais sérias, que são os pecados. Essas ofertas, que estão descritas também lá em Levítico, que tipos de ofertas que eram? A oferta de holocausto e de manjares, onde tudo era queimado. A oferta pelo pecado, que ele requeria, além da água, que não era o suficiente, precisava também do sacrifício. E as outras transgressões contra pessoas, etc., que também não precisava só da água, precisava de sacrifício e de restituição. Percebe que na tradição os fariseus estavam preocupados apenas com a questão da lavagem e da oferta e do sacrifício e daquilo que ia pesar e daquilo que ele tinha que chegar e trazer, olha, aqui está a minha culpa. Nisso eles não estavam colocando. A preocupação dos fariseus era apenas com a lavagem, e Jesus estava dizendo, não tem coisa a mais, não é só a lavagem, tem que ter a lavagem e a oferta e o sacrifício. E quem iria fazer a oferta e o sacrifício perfeito? Era o próprio Senhor Jesus. Quem queria me falar? Tirou ainda minha dúvida, não. Pois não. Assim, o que contamina não é o que entra, é o que está dentro. Então seria mágoa, seria ódio, Isso. seria essas coisas, Essas né? coisas que, que saem do coração sai do homem. coração. E muitas vezes é externalizado com comportamentos. E que Jesus coloca que esses comportamentos não devem haver entre nós. É porque a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, as suas atitudes têm a ver, sim, com aquilo que você pensa. Exato. Tudo. Que está dentro então, de você. Quando... Desculpa. Pois não. Mas eu acho... Sim, pois não. Eu acho muito... São extremos, né? Tem uma teoria que fala assim, pode tudo, né? A gente pode encher a cara, pode, né, fazer tudo. Eu acho isso extremamente... Eu estou indo para o extremo, não é exatamente assim. Mas eu acho isso assim, muito, muito perigoso, né? Porque às vezes tem pessoas que não podem tocar em bebida, né? Por exemplo. Não podem ver bebida. Eu tenho conhecidos que falam, olha, na determinada igreja eu não vou porque as pessoas bebem o mesmo tanto que eu. Não respeito. Então eu acho que a nossa vida, isso é uma coisa que eu estou falando, sim, tá? Então eu acho que a nossa vida tem que ser diferente, sim. Amém. Tem que ser diferente em todos os aspectos. Amém. Eu não tenho que ser igual a todo mundo. Concordo né? com você. Então, é porque às vezes fala assim, Jesus fez isso, fez aquilo, não sei o quê. Primeiro, Jesus era Deus, né? E eu não entendo muito bem a questão, por exemplo, era proibido fazer tal coisa e Jesus quebrava os protocolos, né? Mas será que a gente podia quebrar na época? Entendeu? Entendi. Eu não sei, eu tenho dúvidas sobre Deixa eu isso. só fazer uma observação, um complemento aqui. Gente, em nenhum momento aqui o texto, ou Jesus, ou nós aqui estamos dizendo que somos favoráveis a qualquer tipo de comportamento que a Bíblia coloca como esse comportamento é reflexo de uma atitude de pecado. O que Jesus está dizendo para nós é que o pecado aonde começa? Ele começa no coração do homem. Quando o homem externa esse pecado com alguma prática, como o alcoolismo, como a idolatria, o homicídio e etc., como a gente encontra como os frutos da carne que estão descritos em Gálatas 5, significa o quê? Que esses desejos, essas ações, esses sentimentos, antes de serem externalizados, já estavam no coração do homem, e que esse é o grande problema. Está falando para guardar o coração. Exato.
Porque no coração do homem é que começam todas essas coisas. A malícia, a inveja, toda a desordem, tudo vai brotando a partir do coração, onde eu começo a ver no outro e comparar no outro, não só assim, eu não estou preocupado com o outro, mas as coisas que surgem dentro do meu coração são consequência do pecado, do mal que habita em mim. Interessante, só eu queria fazer uma observação, não foi Jesus que começou a conversa, não foi Jesus que começou, Jesus apontou o dedo, vocês fariseus, eu vou te falar um negócio, vocês são difíceis mesmo, né? Vocês ficam apontando o dedo para os outros, aí vocês estão condenando aqui, vocês estão fazendo, não foi ele. Eles foram até Jesus dizendo, olha, eles não estão guardando a lei. Aí Jesus também não falou nada sobre não guardar a lei. Ele disse assim, mas peraí, vocês estão fazendo a mesma coisa. Só que vocês estão dizendo que honram a Deus, mas vocês estão valorizando mais a tradição do que a própria palavra de Deus. Né? Então, ele jogou a pergunta de volta para os fariseus, e para nós fica essa tensão com o ensino, né? De que Jesus foi arguido, e Jesus respondeu com uma pergunta, deixando claro essa questão das coisas que surgem do coração, né? Que muitas vezes a gente começa a querer matar logo a charada, e falar isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, mas não foi o ponto-chave de Jesus. O ponto-chave de Jesus foi a reflexão, ajudar os fariseus a entenderem que não adiantava nada guardar a tradição, vocês não estavam guardando o mais importante, que era a palavra de Deus. Agora, como é que é essa questão dos protocolos? Porque Jesus quebrou, né, vários protocolos. Como é que é isso? Eu estou estudando então, aquela lembra? Bíblia, e ela Ótimo, então vamos lá. Só vamos... Questão de protocolos, tá bom? Rapidamente. Primeiro, as tradições judaicas, elas eram tradições judaicas, de homens. E aí estavam definidos muito dos protocolos, calma. Então, muito desses protocolos, eles eram ritos. Quando você chega na igreja, você deve ficar de pé. Fique de pé 15 minutos, depois sente por 2. Sente por 2, depois fique de pé por mais 15. Quando você sair, saia de costas olhando para o templo. Depois dê uma violodinha e 2 pulinhos. Então, do que está escrito. estou dizendo assim, nas tradições, então, definem uma série de ritos protocolares que não estão na Bíblia, que estavam definidos pelos judeus. E todos esses ritos, Jesus chegou e falou assim, olha, não vale nada. Porque eles estavam colocando os ritos, as tradições, calma. Calma, vou te chegar lá. A primeira questão foi essa. A segunda questão é que nós vemos na Bíblia Jesus revogando a lei. E aonde está escrito isso? Em Hebreus capítulo 7. Quando eu peguei, nós falamos isso numa aula anterior. Quando você vemos em Hebreus no capítulo 7, fala que Jesus estabeleceu um novo sacerdócio, o sacerdócio de Melquisedeque, e não o sacerdócio levítico. E lá está bem claro, se temos um novo sacerdócio, temos um novo estatuto, temos uma nova lei. E o que Jesus vem trazer é exatamente a nova lei. Então, a velha lei, ou a antiga lei, era a primeira aliança. Jesus fez uma nova aliança, uma nova lei, com outros princípios, onde ele colocou: ama a Deus de todo o seu coração, e ao próximo, e nisso está resumido toda a lei. Tá, aí, mas tem em algum lugar, desculpa, Pois não. Qual foi o nome? Que diz assim, que Jesus não veio para revogar a lei, mas para cumprir a lei. Cumpriu. Né? Então, abra aí, por favor, Hebreus 7, por favor, para a gente ler essa questão. Não, certo. Me deixa em dúvida, eu estou lendo com essa minha colega, e aí que eu vejo a quebra, né? Ele tocou na mulher com sangue, né? Ele tocou no esquife, né? De morto, né? Sim. Que não podia tocar, Porque né? você tem que só entender que tocou no leproso. Muito dessas questões, elas estão previstas, apesar de serem como impurezas, consideradas como impuro, elas estavam muito mais definidas, que seria pela tradição. Mas eu sei que está escrito em Levítico. Mas aí, a tradição, a lei levítica,
Conforme vimos em Hebreus, que fala que ele estabeleceu um novo sacerdócio. Tá. E o novo sacerdócio significa uma nova lei. Então aquele versículo que ele não veio para revogar a lei, mas para cumprir. Ele cumpriu a lei. No que ele cumpriu a lei, ele a revoga porque ele estabeleceu um novo sacerdócio. Por favor, aqui ó. Não, só quero para a gente ler para ficar registrado. Aqui ó. Aqui ó. 7:11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia de que outro sacerdócio se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aqueles de quem essas coisas se dizem pertencem a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor precedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto ainda, se semelhança de Melquisedeque se levantar ouço sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a verdade da vida corruptível. Então só o versículo chave que diz é o versículo 12, porque mudando o sacerdócio necessariamente se faz a mudança da lei. O apóstolo Paulo, ele coloca muito a questão da lei. Qual é a função da lei? Mostrar que o homem é pecador. A função da lei era mostrar, você, homem, Eu não consigo. você não vai conseguir seguir a Deus. E aí o novo sacerdócio da nova aliança, ele coloca o seguinte: você não vai precisar de ser circuncidado, porque a circuncisão caiu, senão a antiga aliança pedia circuncisão. Você não vai precisar oferecer mais oferta de sacrifício de manjares. Por quê? A nova aliança estabeleceu um novo sacrifício, que foi perfeito e que purificou. Então, quando Jesus cumpre a lei, vem com o propósito de trazer uma nova lei. Quando ele se oferece na cruz, né? Exato. Quando ele morre, se oferece como sacrifício, cumpre esse sacrifício, então aí estabelece a lei, a nova lei do aliança. amor, né? Exato. Uma outra lei é estabelecida. Tá bom, tá ótimo. É como se fosse uma constituição. Nós tínhamos até 1968, nós tínhamos a Constituição de 67. Quando houve uma nova Constituição, em 1988, as leis que estavam contrárias ou em choque com o novo estatuto foram automaticamente revogadas. E eu creio que é mais ou menos isso que ocorre na nova aliança. Na nova aliança, ela não disse que a lei era ruim. O apóstolo Paulo fala, não, a lei era boa. Mas aquilo em que a lei foi cumprida, na nova aliança começa um novo estatuto. Quem queria? Pois não. Kátia, você não respondeu até agora. Kátia. Não lembra mais. Me perdoa. Lógico. Alguém mais quer falar? Eu quero falar. Pois não. Essa questão do coração. Porque o coração da gente, ele... Às vezes acontece um monte de coisa. Exato. Você pisou no meu pé, eu vou falar, nossa, que maravilha. Não, eu vou ficar... Mas cabe o quê? Pois é. Eu tenho que mudar isso que está dentro de mim. A nova aliança, ela provoca exatamente isso. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, quando ele chega no capítulo 12, ele fala o seguinte, olha, vocês precisam saber que a mente de vocês precisa ser transformada. Isso que eu não falo em Romanos, renovada pela palavra, que é o vosso culto racional, que passa a ser a nossa oferta. A nossa oferta deixa de ser o cordeiro imolado, passa a ser a nossa mente transformada. E o que faz a mente ser transformada? É a palavra. A palavra, ela purifica.
ela traz purificação, ela traz transformação. Aquilo que houve. Porque isso aqui. Exato, aquilo isso que aqui, houve você. Tem hora que. Exato. O É próprio complicado. Senhor. Se você não buscar na palavra, se você não dobrar seu joelho, se você não orar, se você não se arrepender, arrependimento é todo dia. Todos os dias. Da outra face, né? Você Exato. Arrependimento é todo dia. Você sem querer, você já pecou e você fala, misericórdia de mim. Se eu não cuidar, eu vou pro beleléu, meu irmão. É isso mesmo. Oi. Tem os frutos do Espírito, né? É o fruto do Espírito. Que é mansidão. Que é a paz, o domínio amor, a próprio, fé, a fidelidade, a alegria. E aí, o que Gálatas 5 fala? Contra essas coisas não há lei. Domínio próprio também. Pois não. Uma questão também, nessa questão aí do fariseu, da discussão com Jesus estava trazendo à tona a importância da palavra de Deus. Sim. E trazendo, colocando no lugar a tradição. Exato. Né? Porque para que o povo pudesse continuar e pudesse ver nele o verbo vivo, a encarnação da mensagem, eles tinham que valorizar a palavra de Deus. E ele agora era a palavra de Deus. Isso. Né? Então tinha que reposicionar o coração do povo. Bem colocado, Marcelo. O que nós vemos nesse confronto com Jesus, com os fariseus, é que qual era a preocupação dos fariseus? A tradição. E qual era a preocupação de Jesus? A palavra. E o confronto com eles foi exatamente: vocês dizem que, mas a tradição de vocês está indo contra a própria palavra. E aí faz, então, podemos dizer, uma crítica, por exemplo, à igreja romana. A igreja romana, ela tem como peso da sua doutrina as tradições. E valem mais do que as escrituras, que eles também dizem segui-los. Eu vou arrochar um pouco mais. Pois arrocha um pouco mais. Porque, Para nós cristãos, para nós fica um negócio mais gostoso, quando a gente traz dos nossos, da igreja romana para cá. Por exemplo, muitas vezes nós consideramos mais elevado os nossos pressupostos, as nossas nossos conceitos do que a própria palavra. Exato. Né? Nós trazemos e agimos ou deixamos de agir corretamente de acordo com aquilo que a gente acha, não de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. As nossas convenções, os nossos achismos, a forma como a gente... a nossa tradição religiosa evangélica, muitas vezes nos fazem pisar na bola. A forma como nós tratamos os irmãos, a forma como nós tratamos o perdido, a forma como nós deveríamos servir uns aos outros. Mas eu acho que o outro não merece o meu serviço. Eu não faço o bem porque eu olho para ele antes de obedecer a palavra. Então, muitas vezes, eu olho para aquilo que eu acho que eu estou sentindo, aquilo que eu entendo que acho que é certo, quando na verdade Jesus não mandou olhar nada. Ele falou: vai lá e serve, ama, acolhe, vira a outra face, não responde. Muitas vezes quando a gente tenta nos justificar a nossa própria conduta, quando na verdade eu não tinha que justificar nada. Eu estou jogando para o alto para que a gente possa fazer essa análise, porque é fácil da gente identificar na igreja romana, mas nós precisamos trazer... Eu trabalho com o concreto. E a gente precisa observar essas coisas. Não, eu sei, eu estou falando para você dar exemplo. O acolhimento das viúvas, dos órfãos, a visita dos presos. A gente inventa um tanto de coisa para fazer, mas esquece daquilo que foi ordenado. Então, por exemplo, cuidar dos pobres. Eu já vou para o trabalho lá uma vez por ano com DAID, lá no Projeto Sorriso. Eu acho que eu estou fazendo todo o serviço do mundo. Não preciso mais cuidar de pobre nenhum. E quando eu passo aqui, até na porta da igreja ou na rua, e eu não considero o outro como ser humano, não olho para o bem dele, eu automaticamente estou fazendo o quê? Trocando a palavra de Deus
pelas minhas convenções. Até porque essa pessoa pode ser o próprio Jesus. Até mesmo, né? Ele falou. E você nega para ele aquilo que você poderia estar dando, que não é um nada. Exato. Não, ele disse que quando fizer a um desses pequeninos, está fazendo para ele. É que o assunto fica mais sério, Luiz, porque a gente sabe o seguinte: nós somos os transgressores. Também. Ali na conversa de Jesus, nós seríamos aqueles que saíam questionando Jesus. Exato. Nós seríamos aqueles que estariam assim: Jesus, espera aí, ó, o povo está entrando aqui na igreja de roupa curta. O povo está entrando aqui na vinharde de bermuda. O povo está entrando aqui na Ainda bem que eu não falei nomes, né, para não ficar registrado no áudio. Existe essas coisas que não quer dizer que a gente não possa conversar sobre elas, mas eu não estou preocupado com a pessoa. Exato. Mas estou preocupado, por exemplo, eu visitei uma vez a igreja, era na Escócia, cheguei na porta da igreja, tinha um bando de gente fumando. E eu falei, valei meu senhor, na mesma hora amarrei tudo quanto é demônio. Eu estava vindo do Brasil. Aqui com esse sincretismo aqui, você chega na porta da igreja, você tem que esconder que você fuma, você não pode mostrar para ninguém que você fuma. Lá está todo mundo na porta da igreja fumando. Eu cheguei pro pastor, falei, pastor, o que é isso? Eu vi 3 pretos velhos lá fora fumando cigarro. Então por quê? Porque eu acho que eu estou muito mais santo do que o outro por conta daquilo que eu estou vendo. Mas na verdade, Deus está olhando é o quê? É o próprio coração. Então aí que eu acho que é a reflexão boa dessa nossa aula, para a gente ver que o nosso lugarzinho lá não é do lugar do fariseu ou do lado de Jesus assistindo. Era o próprio fariseu. Não, e os discípulos, vocês estão lembrados do texto? Só um instantinho. Nos textos nós vemos que depois os discípulos chegaram e falaram assim, mestre, olha, os fariseus ficaram chateados com o senhor disse. O senhor devia te falar assim com ele. O cara é fariseu. Vai pegar pra você. Vai ficar. Seria religiosidade. Isso. Exatamente. E também viver de sentimento, assim, não é fazer o que eu acho, é fazer o que Deus manda. Isso, não fazer a palavra, só fazer o que eu acho. Aquilo que eu acho, eu vou te ensinar. Aí lembra aquela história do caminho largo? É exatamente isso. O caminho largo é aquilo. Posso fazer assim, posso fazer assado, posso fazer não sei o quê. Não tem nada a ver. Eu posso escolher esse monte, não. E o caminho estreito é o caminho, é a verdade, é a vida, é Jesus. Eu tenho que fazer aquilo que Ele manda e acabou. Amar. Amém? Amar. Isso. E aí então, Jesus foi para Cesareia de Filipe. E aí, foi para a região de Tiro e Sidon, como nós vimos. Aqui, assim como no capítulo 14, Jesus tinha regiões gentílicas para esfriar a tensão com seus opositores. Porque depois disso aí, o clima ficou tenso. E aí, lá na região Ciro-Fenícia, tem um encontro com essa mulher gentia. E aí, novamente, Jesus vai, ele não foi para lá para fazer milagres, não foi para lá para levar mensagem aos gentios, foi para lá para esfriar a tensão. Mas sabendo de quem era Jesus, lá foi ela clamar por ele. E Jesus foi passando, e aí os discípulos não tiveram compaixão dela. Mestre, manda calar a boca aí, essa mulher aí está falando demais. Vamos sair daqui. Ela só vai poder abrir a boca lá no século XX. Não, espera um pouquinho. Você tem que morrer primeiro. Pedro tem que receber a palavra. Paulo tem que se converter. Para aí que a mensagem vai chegar aos gentios. E Jesus disse: olha, aí não é chegado o seu tempo. Por quê? A mensagem agora é para os judeus. E aí vem aquela palavra e fala assim: olha, mas até os cachorrinhos comem na mesa dos filhos. E a mulher estava querendo intercessão por quem? Que estava o quê? Enferma e endemoniada. Jesus o que disse para ela? Seja conforme a tua fé. Alguém foi lá, demônio, sai em nome de Jesus. Nem um discípulo. Nem um discípulo foi lá, nem ela.
Lembra aqui que nós falamos na última aula? Que não é o nome de Jesus que é mágico. Abracadabra. É estar empoderado do nome de Jesus. Aquela mulher, ou ouvir de Jesus, seja conforme a sua fé, se nos coração. Então, amém. Minha filha já está curada e liberta. Pronto, acabou. Acabou isso. Saiu. Estarmos empoderados desse nome é que nos dá a autoridade. E aí então, Jesus sai da região dos gentios, volta. Próximo slide, por favor. Isso. Volta para Galileia. O texto não precisa região, mas foi para a beira do mar. Sobe no monte e ali cura todos, os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e outros. Jesus teve aí novamente compaixão dos que seguiam e novamente alimenta a multidão. E os discípulos pisam na bola de novo. De novo. Cara, não fazia muito... Opa, deu a luz aqui. Não fazia muito tempo e já tinha multiplicado, aumentado mais gente. Eram 5 mil. E ali era 4, tinha menos gente ainda. Mas havia uma grande diferença. Aqui eles estavam agora na região judaica. E aí os discípulos, lá eles estavam em região gentílica. Os discípulos tremeram na base. Tremeram na base. Estou agora entre os meus, entre outros galileus, entre muitos que não creram. Lembra quando Jesus, vimos no capítulo 13, quando os que tinham morado em Nazaré não tinham crido nele? Tanto é que o número de gente era menor, né? Era 4 mil, lá no outro era 5 mil. Haviam aqui muito mais pessoas, talvez incrédulas, no meio do povo. E eles temeram. Pois não? Bem-aventurado é aquele bem-aventurado aquele que não viu, mas crê, né? Isso. Jesus fala isso lá após a sua ressurreição. Seria assim, porque na época essas pessoas andaram com Jesus, né? E mesmo assim elas não creram. E os discípulos estavam andando mais perto ainda de Jesus e ainda assim estavam duvidando. Como? A gente aparente lá que a gente não viu Jesus fisicamente, mas a gente crê, né? Mas nós somos bem-aventurados por causa disso. A Bíblia fala isso. Nós somos bem-aventurados. Fala assim, Jesus falou, bem-aventurado aqueles que não ouviram e creram. Bom, novamente aqui como vimos, a diferença da primeira multiplicação para a segunda é que na segunda os discípulos é que tinham os peixinhos, né, e os pães. Na primeira, apesar de Mateus não dizer, era do menininho que Jesus, os discípulos foram lá e passaram, pediram para ele. Passaram a terra não, pediram para eles, né? Pediram. Eu falar que passaram a terra. Pediram para o menininho, né? E aí a diferença entre uma e outra é que na de 5 mil foram 12 cestos que sobraram e a de 4 mil foram 7 cestos que sobraram. A região onde aconteceu foi essa região aqui, ó, Magadã. Tá vendo aqui, ó? Um pouco ao sul aqui de Cafarnaum. Tá certo? E aí então, queridos, nós chegamos a capítulo 16. E nós vamos parar por aqui. Porque ele a discussão sobre o sinal de Jonas é muito rica e eu não queria passar ela rápido. Então, nós começamos no próximo encontro, então, em Mateus capítulo 16, sobre os sinais
e o segundo confronto direto que Jesus tem com esses fariseus. Amém? Vamos encerrar agora. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.